Bom pessoal, olá a todos. Eu já tinha feito nesse canal um vídeo sobre Efésios, 6:12, mas como eu estou pegando aqui essa temática do diabo não existe e tal, são os vídeos que eu tenho feito ultimamente, eu vou fazer um pouquinho melhorado e até com mais informações sobre aqui Efésios 6:12, que diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, quando uma pessoa compra uma Bíblia hoje em português e lê em 2020, ela pensa que aqui eles estão falando de demônios, que ele está falando que tem que lutar contra principados e potestades, os príncipes das trevas que habitam nos lugares celestiais. Tanto que eu fui pesquisar no Google uma imagem e apareceu isso daqui, ó. Eles pensam que são seres espirituais que o autor está falando aqui. Será que é? Vamos dar uma analisada. Se nós tomarmos esses termos como demônio, nós vamos ter alguns problemas. Lembrando, pessoal, quem puder avalie o vídeo, tá? O YouTube anda muito bugado, hoje em dia tem que dar like em tudo. Quanto mais like dá, mais aumenta o alcance do vídeo, tá bom? O primeiro problema que nós temos é o seguinte: o primeiro termo que aparece ali como principados é o termo arqué em grego. Não sei se é arquê ou arqué que se pronuncia, que significa os principais, Ou seja, os primeiros, os principais. Por isso que a Bíblia traduz como principado, Ou seja, são os principais, os mais importantes. Seriam os juízes, magistrados. Que nem, por exemplo, aqui em Mateus 27, ó. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes, ou pelos principais, e pelos anciãos, nada respondeu. Inclusive a palavra príncipe tem a mesma origem, o mesmo radical, ou seja, é algo que principia. Então aqui Jesus foi acusado pelos príncipes, e esses príncipes eram seres humanos, que eram os príncipes dos sacerdotes, mas é o mesmo termo aqui grego, tá pessoal? Tanto que até em português, principado, a gente vê que é um coletivo de príncipe, de principais. Que nem, por exemplo, aqui, ó, Principado de Mônaco. Então é um principado. Já o segundo termo é equiousia, que significa autoridade. Que nem vocês veem aqui, por exemplo, quando Jesus encontra um cinturão romano, o centurião diz para ele, ó, pois também eu sou um homem sob autoridade. Ou seja, ele era um homem de autoridade. É o mesmo termo. Equiousia em grego, e tenho soldados às minhas ordens, e digo para este, vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu criado, faz isto e ele o faz. Então é o mesmo termo, uma autoridade humana, tanto que o centurião era uma pessoa humana. E os mesmos termos aparecem com frequência em outros livros, como por exemplo aqui Tito. Admoesta-os as que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Então, se eu pegar esse termozinho aqui, principado e potestade, como demônios, então quer dizer que o autor de Tito está falando que as pessoas se sujeitem aos demônios? Não. Aqui o autor de Tito está falando do quê? De autoridades humanas, príncipes e governadores, pessoas que governam, que regem uma sociedade. O mesmo vale aqui em Romanos, ó. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, ou seja, às autoridades superiores, do alto, que nem lá em Efésios. Porque não há autoridade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Colossenses 2:10, estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Então, Jesus é a cabeça dos demônios? Não faria sentido. Então, como é que ficaria então se eu for tomar esses termos aqui como seres espirituais? Colossenses 1:16, ele diz, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então Jesus criou os demônios? Então fica meio complicado, pessoal, a gente pegar esses termos e ter esse entendimento. Os dois termos se referem a autoridades humanas. Então, do que o autor de Efésios está falando ali quando ele fala aquilo, que a nossa luta é contra os principados e potestades? Primeiro vamos ver uma tradução mais correta do versículo, que diria mais ou menos assim, ó. Primeiro, o nosso combate, ou seja, a nossa resistência. Então não seria a nossa luta, seria o nosso combate. Não é contra o sangue e nem contra a carne, mas contra os principados e contra as autoridades e contra os dominadores deste mundo de trevas. Então não são dominadores que habitam nas trevas, como as Bíblias traduzem. Seriam os dominadores, ou seja, as pessoas que dominam o mundo presente, seres humanos mesmo. O mundo de trevas, é disso que ele está falando. Contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Ah, amadinho, tá vendo? Aqui ele está falando de espíritos do mal que povoam regiões celestiais. O autor de Efésios utiliza uma linguagem simbólica. Regiões celestiais, por exemplo, é um simbolismo apenas do poder da igreja, ou de autoridade. Que nem, por exemplo, ele fala aqui em Efésios 2:6. E nos ressuscitou juntamente com ele,
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então ele coloca o nós aqui, ó, nos ressuscitou, dando a entender que eles foram ressuscitados junto com Jesus, né? Então a ressurreição aqui seria espiritual, e eles estavam assentados nos lugares celestiais em Cristo. Agora, essas pessoas aqui em Efésios estavam no céu, pessoal? Estavam no Éden, no paraíso, no mundo espiritual? Não, elas estavam aqui na terra. Mas o autor está usando o quê? Uma linguagem mais simbólica. Ele fala que eles foram ressuscitados e que eles estavam assentados em lugares celestiais. E eles não estavam lá junto com os espíritos lá no céu. É porque aqui lugares celestiais é meramente símbolo de autoridade, de poder. Efésios 1:3 ele diz algo parecido. Ó. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, eles foram abençoados aonde? Nos lugares celestiais, onde estava a igreja. Então, onde tinha uma igreja, eles já eram abençoados em lugares celestiais, ou seja, posições de autoridade, de poder. Então, o autor desse livro faz uso frequente dos termos principados e potestades. Sendo a primeira vez aqui, ó, que ele fala aqui em Efésios 1:20 e 21. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos céus. Então, Cristo estava nos céus. Acima de. Então, se ele estava acima, quer dizer que ele estava lá no céu, então ele estava acima do que estava aqui na terra, de todo o principado e poder e potestade. Quer dizer que a autoridade de Jesus no céu era superior às autoridades humanas. É isso que ele está falando. E domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no século vindouro. Então, se Cristo estava no céu acima das potestades, logo eram autoridades humanas também. Por isso que Apocalipse fala que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, etc. Já aqui em Efésios 3:9 e 10, ele fala assim, ó. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades, aonde? Nos céus, ou seja, em posições de poder, de autoridade. Então, a sabedoria de Deus ia ser conhecida por todos os homens, né, pelos príncipes, pelos reis, governadores, nos céus. Então, é isso que ele está falando, do triunfo da igreja, de uma forma simbólica. O único versículo de Efésios que ele não está falando de algo humano, só um minutinho aqui, pessoal, é Efésios 2:1-2, que ele fala assim, ó, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então aqui ele está falando de um príncipe das potestades do ar, que eles andavam seguindo. Os antigos acreditavam em forças celestes, que governavam através de planetas. Então o autor está escrevendo para uma comunidade pagã, helênica, que deveria ter tido algum tipo de culto astrológico, porque essa carta é aos Efésios. Efésios era uma comunidade ali da Ásia Menor, então ali tinha provavelmente gentios, judeus helênicos, pessoas que tinham seus cultos pagãos. E essas pessoas cultuavam os astros, né? Como se tivesse uma força que governasse através dos planetas. Então era disso que ele está falando. Então o autor está combatendo provavelmente um culto pagão astrológico, quando ele fala que ele servia ao príncipe das potestades do ar. Tanto que ele fala assim, ó, que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo. Então ele está falando do mundo terreno mesmo, em que as pessoas, segundo um príncipe de potestade do ar, ou do poder do ar, do espírito que agora jogava nos filhos da desobediência. Inclusive aqui algumas bíblias traduzem poder do ar, né, que faria até mais sentido no contexto. Ou seja, eram pessoas que tinham cultos pagãos celestes. Tá bom, pessoal? Então quando a gente analisa assim, a gente vê que ali Efésios 6:12 não está falando de seres espirituais ou de demônios. Ele está falando disso aqui, ó. O nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, ou seja, não é contra os nossos irmãos que nós temos que lutar, mas contra os principados, né, as autoridades, contra as pessoas dominadoras desse mundo, ou seja, as pessoas que governavam e dominavam um mundo de trevas. É disso que ele está falando, porque era uma comunidade provavelmente perseguida, e era perseguida por quê? Por esses dominadores, por essas autoridades, por esses principados. Por isso que ele fala que eles tinham que combater, resistir a essas autoridades, contra os espíritos do mal, que povoam as religiões celestes. O que é o espírito do mal aqui que ele está falando? São pessoas malignas que estavam ali povoando onde estava a igreja, nas regiões celestiais. Tá bom, pessoal? Então eu espero que tenha dado para entender. Ficou um vídeo mais completinho aí, tá bom? Espero que tenham gostado. E, por favor, avaliem o vídeo, tá? Porque isso aí ajuda a aumentar o alcance aqui do YouTube, tá bom? Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.